Bem, Bem, posso pra próxima? vamos. Líbano acata pedido dos Estados Unidos e promete desarmar o Hezbollah. Notícia que eu peguei do Metrópolis. Bem, o governo do Líbano acatou um pedido dos Estados Unidos e anunciou que vai iniciar o processo de desarmamento do Hezbollah e outros grupos armados do território libanês. A medida foi divulgada pelo primeiro-ministro do país, Nawaf Salam, nesta quinta-feira, 28. A ação faz parte de um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, anunciado pela administração norte-americana em novembro de 2024. A expectativa é de que o possível desarmamento de grupos paramilitares no Líbano aconteça até o fim do ano. Além disso, o governo de Salam aprovou outras medidas relacionadas ao recente conflito no Líbano, entre elas o deslocamento do exército do país para áreas de fronteira, negociações com Israel sobre prisioneiros, o fim das operações israelenses no território libanês e o apoio internacional militar para garantir o cessar-fogo. Mesmo com a aprovação das medidas e do aceno positivo do Trump, governo de Donald Trump, ainda não está claro como o Líbano pretende desarmar o Hezbollah e outros grupos do país. A decisão do governo libanês tem sido criticada pelo Hezbollah, que ocupa posições do governo do Líbano e possui o apoio de parte da população xiita do país. Para o grupo, o anúncio do governo libanês é uma mar- marcha de humilhação por entender que a decisão significaria a rendição do país a Israel e aos Estados Unidos. Em discurso, o secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, não sei se está pronunciado certo, mas acusou Israel de violar a trégua diversas vezes por meio de bombardeios recentes no Líbano. Por isso, o líder da organização política e paramilitar prometeu que o grupo não deve se desarmar no atual cenário, já que isso enfraqueceria a capacidade de defesa do país. Meus amigos querem comentar algo? Eu quero comentar falando que isso surge, principalmente no final de mês ali de julho, começo desse mês, é, até envolvendo ali a, as, in- as incursões aéreas, se eu poderia dizer assim, né, os ataques aéreos à Síria. Israel vem bombardeando demais ali o sul do Líbano, demais, demais, assim. Eu acho que ali desde o final mesmo de julho a gente tá vendo só, assim, só míssil sendo enviado, só ataque aéreo mesmo, bombardeio e, cara, sem parar, tipo, todo dia. Todo dia você tem uma notícia que Israel está bombardeando o Líbano e, pelo visto, o Hezbollah ele realmente vai enfrentar uma grande sanção porque eu não lembro agora quem falou, mas é um membro do governo, mas ele falou que ele sacrificaria os próprios filhos para que o Hezbollah fosse retirado. E quem falou, tipo, se não me engano, é um líder muçulmano. E ele faz parte eu não lembro agora se ele alguma coisa da defesa, sabe? Mas Olha, a tenso, primeira tenso. nota que eu queria colocar é que, provavelmente, boa parte desses ataques de Israel ao sul do Líbano, onde está e ao Hezbollah principalmente, é por causa que o Hezbollah ele é mais aliado do Irã. Com a Sim, treta tendo lá Israel e Irã, você ter um grupo armado do teu lado enquanto tem alguém tacando um míssil em você e no seu sistema aéreo, é algo que você não quer arriscar tanto, sim. sabe? Agora, os Estados Unidos fala pro Líbano tem que desarmar o Hezbollah. Daí a gente pensa, governo do Líbano desarmar o Hezbollah. Hezbollah vai aceitar ser desarmado? Hezbollah vai lutar contra ser desarmado? No embate governo do Líbano e Hezbollah, o governo do Líbano consegue vencer fácil ou vai arrastar o conflito? Arrastar o conflito, sei lá, Israel pode entrar no meio para ajudar o governo do Líbano, mas, sabe, tipo, vai arrastar mais gente pra essa briga? Foi complicado, cara, porque o Li assim, quando aconteceu, a gente não sabe pô, se a gente soubesse, né, pô, você tinha que ser um agente de inteligência, né. Sim. Mas assim, a gente não sabe até onde se estende esse poder do Hezbollah e até quando a população ali também tem algum interesse. E, por exemplo, no dia que isso foi anunciado, cara, começou a ter passeata contra esse anúncio, tá ligado? No Sim, sim. Líbano. E não foi pouca gente, não. Tipo, tudo bem, tipo, a gente não pode se basear só numas fotos ali, sabe, filmagens, etc. Mas assim, perigoso no mínimo. Olha, uma coisa que eu acho que é interessante, mesmo que eu não sendo exatamente falando do Líbano e do Hezbollah, mas é que essa tensão do Líbano querer desarmar o Hezbollah ser um grupo armado, sabe? Uhum. E poder claramente talvez tentar resistir, não sei quanto que seria eficiente ou não.
Me lembra o problema que teve lá em Sueida lá da Síria, tá, do novo governo sírio lá, com os druso brigando lá com, sabe, todo aquele Sim, problema que teve os beduínos indo até de ônibus isso foi surreal, pra lá, cara. velho, Assim, sabe, tipo, se eu não tivesse vídeo, talvez eu não tivesse acreditado. sim. Teve um momento que tenho certeza que os caras botaram um carro de som uma hora ali. Não. Não foi editado aquilo, alguém foi com o carro de som, cara, não teve A, como, velho. a escalada do norte de Israel, principalmente voltada àquelas áreas aí, Síria, Líbano, tá surreal. E assim, o ataque dos beduínos na verdade, eu diria que assim, não foi uma extensão, mas foi meio que assim, Israel tava focado na Síria. Como foi ordenado que eles parassem, né? É, Netanyahu realmente parou ali de atacar o sul da Síria e tudo bem, também Sueida ali, os drusos conseguiram se defender de um ataque druso maciço. Foi um negócio surreal e é uma coisa que não foi noticiada. Os drusos, resumindo aqui o que aconteceu, até onde eu me lembro também, já estavam acontecendo desde maio ali várias escaramuças entre drusos e membros ali do exército que Exército não dá pra. sírio. É que é difícil a gente dizer que é o exército sírio, porque é uma daquelas milícias do período do Assad que elas estão sob controle, mas a gente não sabe até onde o governo tem controle. Sim. Tipo, dentro dessas milícias, obviamente, devem ter pessoas de diferentes crenças, entre elas, provavelmente, beduínos, e ocorreram ataques às vilas drusas, na região de Sueida, aí, que é o sul da Síria. E claro, existe também um debate ali se os drusos não começaram atacando, porque, como qualquer guerra, é, a primeira vítima vai ser a verdade. Mas o que a gente presenciou ali em grande área e que eu comecei a acompanhar foi nessa parte. Os drusos, então, sofreram um assalto. Pelo visto, eles em certo momento eles conseguem retalhar ali, expulsar esse exército sírio, o exército sírio aí que estava pilhando Estava eles. Exato, fazendo estava incursão. pilhando eles. Eles conseguem afastar graças a Israel. Israel começa a atacar drone e míssil e começa a bombardear Damasco. Damasco tem que começa a falar para eles pararem, mas eles não param. Por isso que eu tô é tão complicado a gente dizer que é o exército sírio, porque ele é muito daquele acordo feito com o pessoal do exército depois que o Assad foi embora. Junta todo o famoso todo mundo contra Assad, né. É também isso e também tem gente do Assad junta, sabe? Hum, É bem complexo, porque envolve muitos acordos. E beleza. Só que o que acontece, os drusos foram isso aí, segundo as fontes beduínas, na verdade fontes árabes, né, mais especificamente, sunitas. Fontes árabes sunitas começaram a demonstrar que em diversos vídeos que drusos estavam começando a atacar famílias beduínas, expulsando elas de casa, roubando tudo aquilo que você pode imaginar de terror de uma guerra. Nisso, começou a escalou, começou a noticiar, isso apareceu em diversos, não porra, mas vamos dizer assim, em diversos grupos de zap, sabe? Grupos beduínos, e os beduínos começaram a marchar contra Sueida. E assim, os beduínos, pra quem não sabe, não são árabes, eles são povos do deserto é, da Península que Arábica, islamização, da talvez? Península Arábica e também ali no norte da África. É um povo bem conhecido ali Nômade, pelo talvez? Ou não, eles não nômade, são muito, nômades? exato, exato, um povo nômade. é, e é um povo bem presente ali naquela região e que eles têm é, eles têm certas ligações ali com os árabes, não são iguais aos árabes, né? É necessário a gente lembrar isso. Mas beleza, os beduínos então viram aqui, os beduínos ali das regiões da Síria e até da Jordânia e outras partes também começaram a se juntar no norte da Síria, ou perdão,
no norte de Sueida, né? Que é a cidade que é a região, o governado do sul da Síria. Começaram a se juntar, e nisso eles partiram, segundo eles, para retalhar esses ataques feitos aos drusos perdão, aos beduínos de Sueida. E nisso, os beduínos, eles foram com tudo. E quando eu falo com tudo, é com tudo. Eles levaram carro de Uno, você via Fiat Uno, você via Hilux. Os caras foram lutar com ônibus de viagem. Ouvinte, você pode achar que isso aqui é brincadeira, mas isso aqui é sério. Isso aqui não é brincadeira, não. Aconteceu mesmo isso aí. Sabe, eu não acreditaria se eu não tivesse visto. Tá ligado? Tem vídeo mesmo dos caras indo pro ônibus, mano. Tipo, de Exato. verdade, mano, é surreal, cara. Parece que. Mano, que isso, velho? Sabe? Mas pode É, continuar, Elder. Depois eu perdão. queria falar dos Não, drusos. assim, foi surreal, cara, o ataque, porque os. Eu, é, vo- é, Se você vê, eles estavam levando, tipo, as famílias inteiras, você via crianças em cima de antiaéreos, metralhadoras potentes, sabe? Você tinha carrinhos de combis, sabe? Você tinha combis carregando lança-míssel. E, eles ainda estavam avançando com motos e buzinando e fazendo barulho, tipo, totalmente contrário à guerra atual. Mano, é torcida, tá ligado? Torcida de time, basicamente. O time venceu, mano, sabe? Parece a imagem que me vem, com os caras buzinando na guerra, velho, sabe? Então Mas foi agora eu surreal que. e Agora eu gostaria aterrorizante. de Hum. explicar um pouco dos drusos, assim, uma contraposição. Os drusos, eles são um povo, uma minoria. Basicamente, sim, a religião drusa, ela é muito mal vista pelos islâmicos. Por causa que, pro druso, primeiro de tudo, a religião drusa, ela não é uma religião islâmica normal. Ela é tipo um sincretismo que tem com algo anterior ao Islã. Pelo que eu saiba, tem elementos zoroastristas, misturado com sufismo. Eles têm um negócio lá de um anjo lá, que é o anjo pavão lá. Que ele é meio que a figura que faria o homem ter comido o fruto lá do conhecimento, sabe? Do bem e do mal. Só que ele é um anjo bom. Daí os islâmicos falam que eles são adoradores de capeta, por causa disso. Eu não conheço tão bem assim a religião drusa, mas que eu saiba, não é algo exatamente islâmico. É algo que tem um pouco de sincretismo islâmico, mas é algo anterior. E por isso os drusos são, há tempos, mal vistos pelos islâmicos. O ponto é, tem vários drusos que servem no exército de Israel, sabe? Tem drusos que simplesmente saíram de Israel para lutar lá na contenda da Mountain de Suaida. Mas o ponto é, por isso que Israel tem uma relação tão boa com os drusos. Dentre outros motivos, sabe? Outra coisa também tá pra traçar um paralelo entre Israel e os drusos é que talvez dê pra dizer que os drusos têm alguma semelhança, sabe, com o pessoal de Israel, no sentido que o druso é um povo que atualmente não tem estado e eles foram perseguidos muito durante a história deles. Isso pode, talvez, ser um dos fatores que faça Israel ter uma visão boa deles. É, Agora o ponto é, hum, como é que tá a integridade do. Não tem como a gente responder essa pergunta mesmo, mas é uma coisa para você ouvinte pensar. Como será a integridade de fato da Síria atual? Poderia surgir um Druzistão daqui a um tempo? Sabe? É uma reflexão mais que eu dei. eu, É uma possibilidade que eu vou ser honesto. Eu acho possível. Dependendo de como desenrolar as coisas. olha, recentemente a gente teve a notícia que eu já não sei dizer se ele é o governador ali do estado de Sueida, né? Porque é como se fosse um estado, mas eles chamam de governorado, alguma coisa assim, sabe? Eu não vou tentar traduzir do inglês aqui, tipo, governorate, tá ligado? É, e ele já declarou, começou a declarar que ele não tem nada a ver com a Síria e que a Síria não tem direito de legislativo, judiciário, executivo ali de fazer qualquer coisa em Suaida. E é, e por agora, assim, é tensa a situação. Sim. O que acontece mais? Além disso tudo, a gente tem o fator que o Assad caiu.
o Assad era o responsável por ter apoio dessas minorias, que eram os alauítas, que ele fazia parte, os drusos, os cristãos, seja ortodoxos ou católicos, dentro da Síria. Já que ele mesmo, né, fazia parte de uma minoria. Quando o Assad cai, quem entra pra defender, principalmente depois do massacre dos alauítas no litoral da Síria, é Israel. Quer dizer, não é que é Israel, é que Israel está se tornando Sim, é quem tá na esta posição. figura. Isso. E é isso por agora. Mais alguma coisa a comentar? Alguém tem? Se eu não me engano, o atual presidente da Síria, ele foi parte de um grupo extremista, né? Islâmico também. Oi. Então, lembra o que eu falei, ouvinte. Os islâmicos já não veem os drusos muito bem, sabe? Então, talvez possa ter mais conflito. E talvez Os islâmicos disso sírios, sim. venha um druzistão. Uhum. Agora podemos para a próxima notícia? Podemos. Ok. Quem quer Mais ver um agora? país. Vou continuar aqui, beleza? Uhum. Mais um país indica Trump ao Prêmio Nobel da Paz. Já não bastava o Paquistão, agora o Camboja. O Camboja indicou o Trump por causa do acordo que o Trump fez, a mediação do cessar-fogo entre o Camboja e a Tailândia. E os dois estavam tendo um conflito de fronteira. Bem, basicamente, se não me engano, acho que Israel também tinha indicado o Trump pra Nobel da Paz. É uma coisa que eu achei. É uma coisa que eu achei achado. Eu achei achado engraçado, sabe? Tipo, de certo modo. O Trump tá recebendo indicações de Nobel da Paz. Mas é isso, algum comentário, pessoal? Cara, surreal, né? O Camboja, pô, ainda tem briga ali, né? Quem colocou a arma no elefante foi o Camboja ou foi a Tailândia? Porque eu já vi dos dois lados. Explique, por favor, a arma do elefante. Tem uma imagem que lançaram ali, não é isso, Jaime? Então. Colocar o uniforme no elefante. Ai, que belezinha de casaquinho de fardinha. Ele tá com farda. Eu vou te mostrar, Ernest. Imagina o quanto gastaram no orçamento militar pra fazer uma farda pro elefante. Não, mano, sem É o zoeira. pet. Não, É o você pet acredita das Forças que Armadas. teve pelo menos uns 4 cambojanos pra colocar roupinha no elefante. Olha que belezinha. Não Ó, deve ser fácil colocar uma roupa no elefante. Pera, isso é um elefante? é um É elefante. um elefante. Não, É um mano, de elefante de verdade, calça, cara. velho. É Não, por de causa que o verdade. elefante. Não, Ah, foi a porque- Tailândia mesmo, eu tô vendo lá o coisa. Não, O cara. elefante, porque assim, o elefante asiático, ele é menor que o elefante africano. Ah, tá, faz sentido. Ó, coisa feia. Não, porque, tipo, eu achei que. Eu não achei que parecia um elefante, tá ligado? Quando eu vi de uniforme, assim, sabe? Tipo, É aquele elefante indiano, sabe? Não, o elefante indiano é outra coisa. Tipo, ele no meio. Esse elefante que tem no Camboja, aí, nesses lados aí, é menorzinho, ele é pelo jeito, né? ele é menorzinho, porque, né, porque é uma floresta muito de água, é uma floresta meio complicada de ser grande, né? Não assim. Então Não, os porque elefantes lá, eles são menorzinhos. eu pensei nos elefantes, Mas tipo, indiano, tá ligado? Que é gigante, assim, tá ligado? E os caras ficavam, tipo, montando em cima do elefante lá, sabe? Mas ainda Ele tá até assim, é um ele bicho tem. grande. Fale. Mas ainda assim é um bicho grande, né? Sim, pô, cara, construíram uma calça pro elefante. Não, sabe o que eu achei engraçado, cara? Se tivesse uma patente pro elefante e tivesse gente abaixo da patente de elefante, cara. Talvez, Imagina, não duvido. o soldado médio da Tailândia. Vixe, ele dá ordem pra mim, velho. Sabe? Não duvido. Ele tem uma arminha, velho, que ele pode sacar. Olha que bonitinho. Como é que ele usa arma, velho? Eu não sei, mano, Celo, ele tem até não é bereta, esqueci o nome, pô. É boina. É boina, ele tem uma Uma boina, velho. bereta, velho. Velho, tem uma boina, tipo, caramba, ele é operações especiais, tá ligado? Tipo, é que Começa a tocar galo belezinha. de calça, tá ligado? Começa a tocar aí, cara. É que você acha que Aníbal não colocou roupinha dos elefantes dele também? Com Pra certeza. tradição? Colocou armadura, cara. E colocou armadura, com certeza. Tipo. Não, com certeza. Pode ter sido que uma parte do elefante tinha morrido lá cruzando os Alpes, mas ele colocou armadura no elefante. Mano, mas é o drip. Olha o tamanho dessa calça. Quantas pessoas não dá pra cobrir com essa calça? Cara, they see me rolling, they hating. Não, é demais. Isso foi a Tailândia, eu pensei que tinha sido Camboja, mas, mano, tudo bem.
Mano, é pra isso serve o orçamento militar, tá Não, ligado? Tipo, e assim, se for pra isso serve pra nada. a guerra do Camboja com a Tailândia é outra coisa incrível, né? Todo mundo que faria o mesmo. Colocaria roupinha de elefante. Isso. É por isso que eles devem estar competindo. Não, fui eu. Não, foi eu que coloquei. Velho. Mas assim, o Camboja, a Tailândia tem aquele negócio também dos caras que estavam se amaldiçoando, né? Eu acho que os cambojanos, eles estavam jogando, Então, o tipo, que acontece? Eles estavam umas fazendo uma. magias. Tipo, eles estavam destacando praga no general Tailandês. do país tailandês, enquanto os monges tailandês estavam protegendo o general da magia cambojana. Só abençoando uma imagem. Tipo, cada um abençoando uma imagem. É a mesma imagem. Porque provavelmente, Mano, como ele é homem, ele só tem uma foto, né? Sim. Ah, mano, Ele- é engraçado ver isso. Dá não, mano, tá É ligado? muito bom. Você é louco. Bem, Incrível. agora eu só queria comentar que essa matéria aqui foi da Gazeta do Povo. E agora, se alguém quiser falar alguma, porque depois eu vou falar minha terceira já. E... Não, André, agora. Não, manda bala aí, Jimmy, que o meu vai ser longo. Que já não foi todo seu, Ernesto? Não, falta mais uma se alguém quiser falar Ah. uma antes aqui. Ou se quiser, eu termino já direto aqui já. Vai lá, também. Jaime, vai lá, Jaime. Deixa eu terminar, que daí não fica engasgado, não fica. Fechou. Vai lá. Posso terminar então? Uhum. Beleza, essa aqui é do UOL. Irã ameaça bloquear corredor planejado por Trump em acordo entre Azerbaijão e Armênia. Bem, basicamente, pro ouvinte explicar bem rápido a situação. A Armênia e o Azerbaijão, eles têm disputa territorial ali, mas tem uma curiosidade que eles têm esclaves, que são tipo... esclave ou enclave o nome certo? Que é o território... acho que enclave mesmo, acho que esclave é... Pois é, ok. Enclaves que um ali dentro do outro, sabe? Tipo, é uma coisa meio bagunçada. E o Trump queria fazer uns corredores pra tudo ficar certo ali. Chama o Tarcísio. Sim, só que tipo, vamos lá. O Irã não foi exatamente o Ayatollah. Não foi o Ayatollah. Porque é o seguinte, no Irã tem o Ayatollah, tem presidente. Não foi nem o presidente, foi o conselheiro do presidente. Que falou o seguinte: Trump não vai fazer nada, não vai ter corredor americano aqui nada. E se tentarem, eles não vão fazer corredor, vão fazer cemitério pros mercenários deles. Eu acho curioso como é que sabe, até meio poético, sabe, o Irã chamar os americanos, os soldados americanos de mercenários, sabe? Tipo, é o curioso, sabe, da utilização deles. Não falam soldados americanos, não, os mercenários, sabe? Tipo, é até meio poético, sabe? Mas o ponto é, o Irã não gostou muito da ideia, sabe? Acho que uma coisa que faz eu pensar é que talvez porque ele não quer presença americana ali perto. Por razões óbvias, sabe? Eles estavam, sabe, trocando briga ali agora de pouco. Mas uma curiosidade aqui, o Azerbaijão, ele foi por grande parte da história dele. Grande parte da história dele, parte do Irã. É uma curiosidade aqui só. Quando ele deixou de ser? Século XIX, nas guerras russo-persas. Na época lá da dinastia Qajar, lá no Irã, a Rússia guerreou com o Irã e tomou o Azerbaijão. E o Azerbaijão daí fez parte da União Soviética e tudo mais. E depois do fim da União Soviética, ficou uma república independente. Mas a maioria da história do Azerbaijão, ele fez parte do Irã. Eu queria falar isso meio como curiosidade, mas... Acho que Mas, até ó, o Putin, ele falou, tipo, que é bom ter, tipo, um acordo, assim, pra ter corredores, só que tem que ser feito pela Turquia, Irã e Rússia, que é os países da região. Mas ele não acha que, tipo, é famoso, a ideia é boa, mas não é você que tem que fazer, tá ligado? Que eles estão mandando pro Ocidente, no caso, pros Estados Unidos. Mas eu não sei o quanto o Putin realmente tá no me oponho ferrenhamente, porque claramente o Irã já falou, eu me oponho ferrenhamente se tentar, sabe, a situação aí vai piorar, sabe, a situação vai virar bélica. Agora, o quanto que a Rússia tem vontade de se meter em uma situação bélica, eu realmente não sei. Eu pessoalmente acredito que não muito. Putz, eu também Podem falar, não. meus amigos. Eu também acho que não, cara, porque... Cara, primeira coisa, eu acho que o atual Ayatollah, ele é meio azeri, né, que é o Azerbaijão, tipo, é a etnia majoritária do Azerbaijão, não é? O azeri? É, Acho que a mãe dele era azeri, coisa cara, assim. pior que eu não sei tanto assim, tá ligado? Tipo, Eu acho é que porque no Azerbaijão, cara, é o seguinte, tem persas, vamos dizer assim. Não, persa é modo de falar, né? Mas tem, sabe, irânico, vamos dizer assim, irânico.
Porque é um grupo todo, sabe, irânico. Sim. Tem Tajik, tem persa, tem Daguestão. mazandaranianos, Daguestão. E Azeri ser um desses grupos. Eu creio eu que você tá dizendo isso. Mas também tem, tipo, turco. Então, Uhum. tipo, não é tão simples. Por exemplo, uma coisa curiosa. A dinastia Qajar do Irã. A dinastia etnicamente turca. Sim. Eu não sei quanto que é conhecido isso, mas eu acho que o Qajar foi a dinastia antes dos Pahlavi. Pahlavi não sei se são mais... Se são turcos também ou não, porque Pahlavi é por causa... Pahlavi é o nome da língua, tá ligado? Tipo, do... Pahlavi quer dizer parta, vamos dizer assim, de certo Ah, modo, sabe? É um pouco mais complexo, eu não sei tanto assim sobre etimologia dessas partes aí, mas Pahlavi seria meio parta, eu diria. justo. Mas seria irânico, vamos lá. É uma coisa que é pra evocar esse passado irânico. Justo. Principalmente se você levar em consideração que acho que foi o último chá do Irã, ele literalmente ele mudou o calendário, tá ligado? Tipo, no sentido que o calendário não era mais baseado sabe, na égira lá do Maomé. E todo o calendário islâmico ele tem como marco, sabe, quando o Maomé sai de Meca e vai pra Medina, que é a égira. O do Irã, ele foi o seguinte, não, a gente vai contar os anos a partir do reinado do Ciro Grande. Tem um bagulho meio assim. Justo. Aí o Comete acabou com o chá depois, sabe? Mas também tem mais coisa, não foi só por causa disso. O chá foi depois. Mas aí podem comentar. À vontade. É, bem, cara, é complicado porque, se eu não me engano, e aí eu posso estar enganado porque eu vi isso há muito tempo, e também as fontes também eu não me recordo, mas a Armênia, ela está desacreditada com a Rússia, porque quando aconteceu todo o conflito com o Azerbaijão contra a Armênia, ambos os países faziam parte da aliança da Rússia. Só que a Rússia ficou meio sem saber, na verdade ficou, né, receosa de dar um ultimátum, apesar dela ter ajudado mais a Armênia no fim do dia, ela não foi totalmente favorável à Armênia. E isso incomodou bastante os armênios, que inclusive são uma população muito grande na Rússia. Inclusive os armênios também têm uma população católica muito alta. Tem bastante armênio católico. Católico romano ligado a Roma, né, nesse sentido. Ó, É, pode. como eu falei lá do Azerbaijão ter sido parte do Irã, por grande parte da história dele, agora eu gostaria de comentar sobre a Armênia e o Hum, Irã, sabe? uhum. Vamos lá. Uma coisa que, claro, quem gosta de Roma vai saber isso bem fácil. Roma e os Império Iraniano que tinham, sabe? Tipo, Uhum. seja o Parto ou o Sassânida, grande parte da guerra deles, ou tipo, uma parte considerável, se não a grande parte mesmo, foi por causa da Armênia. Ou teve a ver com a Armênia, sabe? É Foi pela literalmente. Armênia, né? Sim, foi pela Armênia. É algo assim, sabe? Tipo, não necessariamente todas, mas uma parte bem considerável. E as que não tiveram, teve participação, com certeza. Provavelmente. Sim. Provavelmente. Mas o ponto é justamente, tá ligado? Tipo, que eu saiba, o Irã sempre teve boa relação com os dois. O Irã atual, o Irã atual. Mas a Armênia ser causa de briga entre Irã e algum país do Ocidente, vamos colocar assim, né? Vamos colocar nesse termo. Não seria uma novidade. É, Sabe? Atualmente, Não seria uma novidade. atualmente o jogo da Rússia é complicado, tipo, porque já tem a guerra da Ucrânia, que é por conta da esfera de influência russa, né? Da perda da Ucrânia na esfera de influência russa. A Geórgia voltou, pelo visto, para a esfera de influência russa, o que para mim foi uma surpresa total, porque a Geórgia já foi invadida pela Rússia. E ela tem terras em disputa, né, por conta dos ossetianos, contra a Rússia. Então, tipo, foi uma surpresa que ela voltou, né, para a esfera russa de influência. E agora a Rússia tá correndo o risco de perder a Armênia e o Azerbaijão, inclusive. Por quê? O Azerbaijão, isso me lembrou agora, o Azerbaijão foi falar com a Ucrânia, foi falar com o Zelensky, o presidente do Azerbaijão. E falou alguma coisa, se não me engano, tipo, seus soldados são muito corajosos, são muito feras, sabe? Uma parada assim. Isso Mano, assim, na frente de todo mundo, tá Mano, ligado? Tipo, o, noticiando. o Putin quis agradar os dois, não agradou nenhum. Isso. E aí a Desagradou os dois. Armênia, e aí tipo, e a Armênia? Não, a Armênia já tava pistola com a Rússia, que ela não ajudou o suficiente. E a Armênia começou a falar, a trocar relações ali com a União Europeia. Então, tipo, parece
que a Rússia está perdendo também a influência ali no momento desses dois países. E tem mais, o Azerbaijão também tá, por alguma razão, virando, tipo, lugar de encontro dos diplomatas e para resolver questões no Oriente Médio, porque Israel foi para lá junto com a Síria para resolver umas coisas. A Turquia foi para lá junto com Israel e a Síria, tipo, curioso, né? A ascensão Cara, do Azerbaijão. Olha, olha, se eu Azerbaijão é fosse suave. dizer pra onde o Azerbaijão poderia acabar iniciar a influência, olha, sendo pô, honesto, eu acho que o Irã não é impossível ele ficar meio que dentro da esfera de influência do Irã se ele já não estiver lá ainda, tá? uhum, Eu não conheço tanto assim, mas eu acho que o Irã tem boa relação com o Azerbaijão. De qualquer jeito, o Azerbaijão fez parte do Irã uma boa parte sabe, uhum. e, sabe, tipo, eu acho que o Irã, pessoalmente falando, eu acho que ele não tá em posição pra ficar fazendo guerra com a rapaziada, mas eu acho que ele consegue manter uma boa relação ali, pelo menos, sabe? Sim. De qualquer jeito, o Irã, ele ter resistido à treta toda com Israel, tipo, ele ter lutado, e você vê míssil iraniano indo pra Israel mesmo, conseguiu pelo menos. Eu vou falar uma coisa, é irônico isso aqui, mas eu acredito que, se duvidar, a curto prazo, pelo menos, o que Israel fez mais fortaleceu o regime iraniano. No sentido que eles não estão tão, sabe, pé na É, cova quanto parece. uma coisa que você tem razão nisso é que os Houthi lá do Iêmen, né? Eles também estão. Mano, depois que aconteceu. Eles estão toda hora. Não todo dia, tá? Isso acontecia mais em julho. Eles ficaram até o final de julho, todo santo dia enviando um míssil pra Israel pra tentar acertar. Eles acertaram um em maio e desde então eles não param. Todo. Os caras Não, ficaram mentira. animados, velho, sabe? Eles acertaram, se não me engano, no aeroporto. E assim, os Houthis estão. Estão Vamos ver, lá, né? né? É. Ó, só Acertar. Ah, uma coisa que eu queria comentar sobre o Irã aqui. Não sei se hum, vocês vão querer cortar pra outro assunto depois, mas só pra não esquecer. Olha, ouvinte, o Irã já sumiu do mapa algumas vezes e voltou depois. Então, sendo bem honesto aqui, se tivesse escalado mais a guerra de Israel e Irã, até os Estados Unidos invadisse, o Irã estaria muito mais disposto a lutar até o fim, sabe? Tipo, vamos lá, quando que o Irã sumiu do mapa? Alexandre o Grande, depois que o Alexandre o Grande, a invasão islâmica, tá? Por exemplo. Eu já dei dois casos que dá pra dizer que o Irã sumiu do mapa. Mas, vamos lá, ó. Mongóis. Acho que seus Justas, não sei se conta também. Seus Justas foi antes dos Mongóis, mas. Pelo menos umas 3 ou 4 vezes, sabe? Então, sabe, não seria lutar pro Irã, tipo, desse jeito assim. Não seria, tipo, algo completamente, ó, não, tá ligado? Podemos sumir do mapa. Não. O Irã sumiu mais de uma vez, já sumiu outra. Se sumir, volta de novo. Eu não sei como que exatamente vocês pensariam isso, mas eu vejo que eles teriam. Eu acredito que eles lutariam muito mais, tá ligado? Tipo, do que simplesmente render, ó, perdemos uma cidade, acabou, sabe? Uma guerra no Irã teria um potencial de virar um Afeganistão 2 Total. pros Estados Unidos. E acho que é Total. por isso que o Trump meio que forçou a paz, sabe? Concordo plenamente. Até porque o Trump virou essa figura. Inclusive, isso vai ser uma das pautas. Ele virou essa figura pacificadora, né? No fim do dia, as nossas notícias todas têm um sentido. É, o Dark Maga, né? Tipo, É, não, o White Peace, o Dark Maga, tá ligado? por que aquilo? O Obama, o Obamian, Uhum, ele ganhou o Nobel da Paz. Só que ele foi o cara que mais mandou bomba pra aquele lado. isso é verdade. É. Agora o Trump, que todo mundo fala que vai explodir tudo, só faz acordo de paz. Ele fez vários até agora. Olha, falando Pô, esse acordo de paz, eu nunca vou esquecer, cara, quando o cara do Talibã falou pra Israel e Irã parar de fazer guerra. Eu nunca vou esquecer disso, cara. Foi um negócio que, Chega tipo, parecia uma piada, cara. Parecia uma ei, piada, mano. rapaziada, a brincadeira tá chata. aquilo é brincadeira de mão, brincadeira. Oh, vai perder o molho. Esses mísseis aí, e se acerta no olho? Cara, tipo, parece uma piada, mano, tá ligado? Mas não, mano, os caras realmente falaram isso, sabe? Só queria deixar aqui e aproveitar aqui o momento. Franco, você me ouve? Boa noite, ou sim, Boa noite. ouvindo. Boa noite. Boa noite, Franco. Boa noite a todos. Estamos comentando algumas notícias aqui. Tem algo a comentar ali sobre essa questão, meu amigo? Cai um pouco de paraquedas, então eu não consigo ter uma opinião agora no momento. Fechou. Com o decorrer da história, eu posso